Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A paz do Senhor Jesus, o amor de Maria Santíssima esteja com você e com toda a sua família. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esse momento de evangelização aqui no programa Água Viva, aqui da Paróquia São Francisco das Chagas, aqui de Rio Paranaíba. Meu nome é Nivaldo Alexandre dos Santos e em todas as quintas-feiras estou aqui para trazer a mensagem do Evangelho do dia ao teu coração. E hoje eu vou estar meditando com você o Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 11 ao 15. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Na verdade, vos digo que entre os nascidos das mulheres não veio ao mundo outro maior que João Batista. Entretanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus adquire-se a força, e são os violentos que o arrebatam. Todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vós quereis compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. O que tem ouvidos para ouvir, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, a direção que o Espírito Santo me concedeu para esse pequeno momento de evangelização, conversão e renúncia. E meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, aqui no versículo 11 do Evangelho de João, capítulo 11, nós percebemos que neste versículo Jesus ele está fazendo um elogio a João Batista. E João Batista, ele foi um pregador da justiça. Ele não teve medo de pregar a verdade. Ele denunciou o adultério do rei Herodes com a mulher do seu irmão Filipe. Por isso, ele teve a sua cabeça degolada. Nos nossos dias, precisamos de novos João Batistas. E me preparando para esta meditação de hoje, eu fiquei pensando, João Batista nos nossos dias. Misericórdia, Eu falo misericórdia no sentido que se João Batista estivesse vivo nos nossos dias, eu fico imaginando o tanto de conflito que ele iria passar. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, nos nossos dias, pregar os valores cristãos, os valores da família, é chamar o povo e muitos que se dizem ser cristãos para a briga. Porque hoje denunciar o pecado na sua essência, meu irmão e minha irmã, nós que somos pregadores, nós que devemos denunciar o pecado, nós que devemos denunciar as coisas contrárias à vontade de Deus, meu irmão, minha irmã, quando nós denunciamos o pecado na sua essência, nós confrontamos com muitas pessoas. E muitas pessoas às vezes nos criticam, por quê? Porque nós pregamos a verdade. E nós, meus irmãos e minhas irmãs, nós não podemos pregar um evangelho light, não. Por isso, hoje, o Espírito Santo me concedeu, esta direção, conversão e renúncia. E nós precisamos de converter. Nós estamos aí dentro da nossa Igreja Católica na segunda semana do tempo do Advento, esse tempo de preparação para o Natal do Senhor. E nós precisamos convertermos, meus irmãos e minhas irmãs. E nós precisamos renunciar. E João Batista renunciou tantos prazeres,
todos os prazeres terrenos, todos os prazeres da carne, para dedicar ao verdadeiro Evangelho do Senhor. E meus irmãos e minhas irmãs, devemos então entender que João Batista, ser o maior nascido de mulher, significa apenas que ele exerceu um ministério único e incomparável dentro da ordem do Antigo Testamento, superando todos os profetas anteriores. E meus irmãos e minhas irmãs em Cristo. Então, João Batista, ele foi o precursor. Alguém que quer ser precursor? Alguém que vem antes para anunciar e preparar ou abrir caminho para outro, que é maior, sendo João Batista o exemplo principal, pois preparou o povo para a vinda de Jesus Cristo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos seguir os conselhos e o exemplo deixado por João Batista. E hoje, neste trecho do Evangelho, dentro da liturgia católica, Jesus ele faz então esse elogio a João Batista. E no versículo 12, meu irmão e minha irmã, vou voltar aqui no versículo 12, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus adquire-se a força, e são os violentos que o arrebatam. O que é ser violento, meu irmão e minha irmã? O que é ser violento para nós hoje? O que o Espírito Santo me colocou? Significa para nós que devemos ser fortes contra o pecado, contra a indiferença, renunciar os prazeres terrenos. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos renunciar à nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus. E hoje a maioria da sociedade não quer renunciar os seus próprios prazeres para fazer a vontade de Deus. Hoje nós vemos tudo ao contrário. E meu irmão, minha irmã, a humanidade está caminhando para o seu aniquilamento. Porque a maioria da humanidade esqueceu de Deus. E muitos também que se dizem ser cristãos esqueceu de Deus. Porque muitos não obedecem à palavra de Deus. Muitos não colocam a palavra de Deus em prática. Eu sempre gosto de estar dizendo, todos nós somos pecadores. Todos nós corremos o risco de cair. O que é cair? Cair no pecado, cair na vida contrária à vontade de Deus. Mas Deus, ele sempre está de braços abertos, disposto a acolher a cada um de nós. Mas, meu irmão, minha irmã, para nós seguir a vontade de Deus, nós devemos, primeiramente, converter o nosso coração e renunciar. Renunciar todas as práticas contrárias à vontade de Deus. E João Batista, ele foi o pregador da justiça. Ele não teve medo de anunciar a palavra de Deus. E nós precisamos de anunciar a palavra de Deus na sua essência. Precisamos pregar o verdadeiro evangelho do Senhor. E o mundo está precisando de ouvir a palavra de Deus. O mundo está precisando de conversão. E nós precisamos anunciar a palavra de Deus. Assim como João Batista anunciou a palavra de Deus. E como eu disse para vocês, né? Eu fico pensando, né, João Batista dos nossos dias de hoje, né? Eu fico imaginando a pregação dele, né? Eu fico imaginando como seria tão difícil para ele. Lá no início do cristianismo, ele já foi difícil para ele, porque ele denunciou o adultério, né, do rei Herodes com a mulher do seu irmão Filipe. E por isso ele teve a sua cabeça decolada. E hoje, nos nossos dias, meu irmão, minha irmã, nós que pregamos a palavra, nós leigos, os nossos sacerdotes, né? Muitos sacerdotes hoje, né, que pregam a palavra de Deus, né? Muitos são criticados, muitos, né, são ironizados. Nós vemos nos noticiários não só os nossos sacerdotes da nossa igreja católica, mas muitos também, né, dos pastores das outras igrejas, né, cristãs, né, muitos são criticados. Quantos
pregadores são criticados. Praticamente a gente ouve todos os dias isso nos noticiários, nos jornais. Quantos pregadores estão sendo processados? Quantos padres estão sendo processados? Bispos estão sendo processados? Pastores estão sendo processados? Leigos estão sendo processados por defender e pregar os valores da família, os valores da palavra de Deus. Então nós estamos aí na segunda semana do tempo do advento, esse tempo de preparação para o Natal do Senhor, e hoje, né, o Espírito Santo me concedeu a direção para essa meditação de hoje, conversão e renúncia. E nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, de fato, ter uma vida de renúncia, ter uma vida, né, cheia da graça de Deus, e sempre estar pedindo que o Senhor nos ajude na nossa conversão. E a nossa conversão, meus irmãos e minhas irmãs, ela tem que ser todo dia, ela tem que ser toda hora. E também a vida de renúncia tem que ser todo dia e tem que ser toda hora. E nós que somos cristãos, nós que queremos um dia estar na glória de Deus, nós precisamos de estar, né, de acordo com a lei de Deus, de estar pregando a palavra de Deus e também de estar vivendo a palavra de Deus na sua essência. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos vivendo tempos difíceis sobre essa terra. E como eu falei para vocês, né, hoje pregar os valores cristãos da família, né, é chamar o povo e muitos que se dizem ser cristãos para a briga. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, pregar a palavra de Deus não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém, né? Eu sempre falo para vocês, eu sou muito criticado, né? Sou muito criticado por defender, né, a doutrina católica na sua essência. Eu sou muito criticado, viu? Mas eu sempre peço também para vocês sempre estar rezando por mim, para que Deus possa me dar força, para eu continuar nessa missão de pregar a palavra de Deus, e que nós precisamos sim, meu irmão e minha irmã, de novos pregadores, de novos João Batista nos nossos dias de hoje, né? João Batista, ele não teve medo de pregar a palavra de Deus. E hoje nós estamos, né, aí caminhando num tempo muito difícil, né? Hoje pregar a palavra de Deus, né, nós temos que ter muito cuidado, porque qualquer coisa, se nós falarmos aqui nas mídias sociais, né, aqui nesse público eletrônico, né, se nós às vezes falar uma palavrinha, nós corremos o risco, uma palavra assim, uma palavra contrária, uma palavra, né, que às vezes as pessoas se sentem ofendida, nós corremos o risco de sermos levados aos tribunais. Mas se isso acontecer, o Espírito Santo vai nos dar força, né, para nós, né, seguir em frente e ficar de pé, né, diante, né, dos tribunais. Mas que Deus dê muita força para nós, dê sabedoria para nós, e que nós possamos então, meu irmão e minha irmã, a exemplo de João Batista, seguir a palavra de Deus e ter uma vida de renúncia, ter uma vida de conversão. A nossa conversão, ela é um processo diário, é um processo, né, que requer muita oração, muita adoração, muita escuta da palavra de Deus. Então que Deus nos possa nos abençoar, que nós estamos aí caminhando para o Natal do Senhor, que nós possamos realmente de fato deixar que o Cristo Jesus possa nascer no nosso coração, e que nós possamos a cada dia lutarmos para fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus requer vida de renúncia. E meus irmãos e minhas irmãs, eu volto a falar para todos nós que queremos um dia estar na glória de Deus no céu, nós precisamos realmente fazer a vontade de Deus, né? E fazer a vontade de Deus requer vida de renúncia e vida de conversão. E terminando essa meditação de hoje, eu quero agradecer o Henrique, que me auxiliou aqui na mesa de som, e mandar um grande abraço também para o Padre Emílio e também para o Padre Leonildo. Um grande abraço para todos os católicos, para todos os irmãos evangélicos. E eu peço a todos vocês, né, que rezem por mim, coloquem o meu nome, né, nas suas orações, para que eu possa continuar nessa missão. E assim, se Deus permitir, na próxima semana estarei aqui novamente, para juntos estarmos meditando a palavra do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.